Boa tarde, meus irmãos. Graça e paz a todos. Um feliz sábado, e que a graça do nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo, né, esteja reinando em nossos corações. Bem, gostaria de fazer uma meditação para hoje, né, dos tempos que é para mim estar postando um vídeo aí, não postei há muito tempo, mas gostaria de postar hoje. Né, e a meditação de hoje está lá no livro de Efésios 5, versículo 14. Nós vamos falar um pouquinho hoje do que está acontecendo dentro das nossas igrejas. E diz assim, ó, por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. A Bíblia diz para nos despertar tu que dormes, dentre os mortos. Quer dizer, então, se ele pede para nós despertarmos dentre os mortos, é porque muitos de nós estamos mortos dentro da igreja. Mortos. E eu não sei se vocês chegaram ao conhecimento seus, um vídeo do pastor, do novo pastor da Igreja Adventista, o presidente da Igreja Adventista, Ayrton Killer, né, que ele é o novo presidente da Igreja Adventista. Ele fez um sermão que me chamou muita atenção. Né, um sermão que ele veio a dizer tudo aquilo que está acontecendo dentro da igreja. E ele disse assim, ó, não negociamos nossa identidade para tentar ganhar corações. Quantas igrejas hoje estão renunciando à sua identidade, renunciando ao adventismo para ganhar corações, para ganhar likes, para alcançar batismos. E ele disse mais, nossas igrejas precisam de uma mudança de conteúdo, não de formato. Vocês entenderam, irmão? Nossas igrejas precisam de uma mudança de conteúdo e não de formato. Nós estamos aí fazendo novos templos, desmontando o templo, construindo o templo. A igreja em Guanambi, a igreja central, uma igreja grande, derrubou a igreja toda para fazer uma igreja bonita. Quantos milhões foram gastos ali? E agora eu pergunto, quantos estão sedentos de ouvir a mensagem e esse dinheiro foi gasto para construir um templo que já tinha? Aí muitos podem dizer, mas você é muito mesquinho. A igreja precisava de uma reforma. Reformava a igreja, mas destruiu um templo, destruiu uma igreja por completo. Ao lado foi destruída também ali a escola adventista, um prédio, apesar que ele já estava condenado, porque fizeram irregular. Foram derrubados tudo, dinheiro gasto, que poderia pregar o evangelho. Milhões foram gastos ali que poderiam ser pregados o evangelho. Milhões hoje estão sendo gastos em igrejas, reformando, fazendo templos luxuosos para alcançar corações. Meus irmãos, não negociamos a nossa identidade para alcançar corações, não. Ora, vamos pintar a igreja de preto. Colocar ali um túnel lá na frente para chamar a atenção. Irmãos, túnel é símbolo de lixo. Onde eles usam túneis para colocar em bares. Usam túneis a colocar óleo queimado, resto. Usam túneis para colocar lixo e queimar. E nós colocamos em frente os púlpitos das nossas igrejas. Que lástima. Aí fala assim, não, mas aí o pessoal vai gostar. O pessoal vai achar bonito aquilo dali. O pessoal vai amar aquilo dali. O nosso compromisso é ser voz de Deus e não eco da cultura e da influência que estamos vivendo hoje.
Acorda, tu que dormes, e Cristo te esclarecerá em toda a verdade. Acorda, acorda, tu que dorme. Agora eu quero ver, aí agora os críticos, aí os que me chamam de alarmistas, principalmente até pastores, me chamaram de alarmista, de crítico da igreja. Não sou crítico da igreja, não. Eu simplesmente quero viver numa igreja que prega a verdade, que fala a verdade, que não tem medo de pregar a verdade. O Espírito de Profecia diz que muitos não vêm para a igreja hoje porque se escandalizariam com tudo que está acontecendo no meio da igreja. Eles se escandalizariam. Aquelas pessoas hoje que estão lá dentro fazendo tudo isso, ia escandalizar a obra de Deus para esses novos conversos que estavam entrando. Central de Campos de Brito, no Sergipe, ornamenta a igreja de Deus, nos lembra a obra de Cristo, lá no santuário. A igreja central de Campos de Brito, em Sergipe, ela simplesmente colocou lá um barril, um túnel na igreja, apresentando o UFC na igreja. Lamentável, lamentável, mas é verdade. O UFC dentro da igreja. Em outras igrejas aí, né, pelo isso no Brasil, não estou indo nem fora, estou indo só no Brasil. Colocam lá motos lá no púlpito, capacetes lá no púlpito, lá aparecendo para a igreja, aparecendo Babilônia lá, para expedindo água lá, para abençoar aquilo ali. Só pode. Tem até um grupo de motoqueiros aí, que eles se dizem pregar o evangelho e tudo bem, sem problema nenhum. Agora levar a moto para o púlpito da igreja e pregar e fazer um púlpito lá com a frente de uma moto, fizeram um púlpito, botaram lá a frente de uma moto. Uma hipocrisia isso daí. Uma hipocrisia. Eu pergunto, onde estão os líderes dessas igrejas? Onde estão os líderes dessas igrejas? Onde estão os líderes dessas igrejas que batizam pessoas sem um estudo bíblico? Sem realmente conhecer a verdade? A Igreja Central de Brasília, do bairro Brasília, lá em Guanambi, eu gosto de citar muitas coisas porque para essas pessoas verem o que está acontecendo. Levaram pessoas para o Campori e batizaram pessoas lá que não se converteram. Choraram lá no Campori lá, quero ser batizado, reuniram a igreja cá, mandaram, não batiza. Cadê essa pessoa? Como ela está vivendo hoje? Ela voltou, ela foi para a igreja depois do Campori? Eu estou falando do que eu conheço, do que eu conheço. Essa pessoa voltou para a igreja? Onde está essa pessoa? Vocês entenderem, irmãos, a questão que estamos vivendo, o que estamos vivendo nessa mesma igreja. Nós estávamos na classe na escola sabatina. Eu fui, foi, se não me engano, a terceira lição do trimestre passado. Nós discutindo lá em relação a pecados, né? E aí veio lá, que é adultério, né? Colocaram lá prostituição, matar, roubar. Essas pessoas não vão. Eu falei, irmãos, não é só isso. Esses pecados aí não vai deixar ninguém fora do céu, não. Nenhum adventista fora do céu, não. O que vai deixar as pessoas, muitos adventistas fora do céu, é aqueles pecados pequenos, os mínimos detalhes. Eu citei um, em questão de pensamentos, eu quase apanho lá na igreja. Interessante, veio o professor, né, da classe, veio um professor formado lá, não sei em qual dia que ele era formado lá, e a mulher, a esposa do pastor, falando que pensamento não é pecado. Meus queridos, eu quase apanho para explicar e não deixaram me explicar. Não deixaram eu pegar o espírito de profecia.
Não deixaram eu pegar a meditação maranata, com essas pessoas não estudam. Não estudam, só podem não estudar. O Espírito de Profecia e nem a Bíblia. E no culto divino, o marido da esposa, que era o pastor, falou que Eva, falou sobre Eva, já tinha pecado no seu pensamento. Eu falei aí, é o tapa na cara da própria esposa. Para contestar, falando que pensamento não é pecado. Então, irmãos, precisamos fazer uma reforma nas nossas igrejas. Não reforma lá de paredes, reforma de pinturas, mas reforma de pensamento, de coração. Reformar os corações. Aí muitos podem dizer assim, mas nós adoramos a Deus do jeito que adoramos, Deus vai aceitar. Aí eu pergunto, né? Você pode dizer isso, adorar a Deus de qualquer jeito, porque Deus aceita. Se Deus aceita a adoração de qualquer jeito, por que Nadab e Abiú foram mortos? Se o que vale é a intenção, por que Uzá morreu ao tentar segurar a arca? Se o que vale é fazer a obra de Deus de qualquer jeito, ou que quisermos, por que Saul foi reprovado quando Samuel demorou de chegar? Se Deus aceita a nossa adoração de qualquer jeito, por que Deus aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou de Caim? Devemos pensar, irmãos, analisar o que a Bíblia nos diz. Devemos procurar respeitar o que Deus estabeleceu como princípios. Os princípios de Deus não podem ser mudados. Não pode ser mudado. E muitos acham que pode ser mudado os princípios de Deus, os princípios de Jeová. Cuidado. Pense muito. Pense muitas vezes ao chamar alguém de fanático, radical. Pense muito, irmãos. Pode ser que ele só esteja sendo fiel. Ele pode ser fanático comparado a você, que é morno. Mas se comparado a outros, a outra pessoa pode não ser fanático. Você que é morno, tome muito cuidado a julgar as pessoas chamando de fanático. Muitos pastores já me chamaram de fanático. Muitos anciãos, diáconos, pessoas da liderança da igreja me chamaram de fanático, de alarmista, de radical. Agora eu pergunto a essas pessoas, vocês vão chamar agora o presidente da igreja, Ayrton Kuller, de fanático, de radical? Vocês vão falar que ele é extremista? Vai dizer o que agora? O que vai dizer dele? Porque o pensamento meu é o mesmo pensamento dele, nessa questão aí. Segundo o que ele pregou. Essa pessoa, se você chamou de extremista, ela pode ser chamada de extremista comparado a você, que tem comportamento de perdido. Mas comparando a alguém que vive o evangelho, ele pode não ser tão fanático assim como você pensa. Mude o seu jeito de viver, a sua convivência com Deus.
E você vai ver. Estude mais a palavra de Deus, o Espírito de Profecia, que você vai ver o que vive dentro, o que a igreja vive hoje. Não é um terço do que Deus pede para ela viver. Eu já estou acostumado de ser chamado de fanático, de alarmista, de extremista. Mas porque eu prego a verdade. Eu não quero ninguém me bajulando. Porque eu prego aquelas coisinhas boas. Eu prego ali coisas que agradam a eles. Mas eu prefiro me criticar por eu dizer a verdade do que me bajular por querer passar a mão na cabeça de membros que não querem ser transformados. Que Deus possa nos abençoar. E que ao meditar, eu vou ler mais um trechinho aqui. Isso está aqui, ó, no Maranata. Meditação Matinal Maranata. Se vocês puderem, compre essa meditação. Compre essa meditação. Muito boa. Muito boa mesmo. As cidades e povos constituem uma parte da vinha do Senhor. Elas precisam ouvir a mensagem de advertência. O inimigo da verdade está fazendo esforços desesperados para desviar o povo da verdade de Deus para a falsidade. Então muitos estão fazendo isso, irmãos. Muitos que se diz membros da igreja, que se diz ancião, que se diz pastores, que se dizem aí diretores, líderes da igreja estão fazendo isso daí. Desviando a atenção do povo para o mundo. Trazendo o mundo para dentro da igreja. Mas que Deus nos abençoe e que possamos estar mudando isso daí. A você que não é inscrito nesse canal, inscreva no canal, deixa o seu like, comente, para que e compartilhe para que o YouTube entenda que é uma mensagem que muitos gostaram e que é de importância. Deixa o seu like, comente, se inscreve no canal, que eu vou postar mais vídeos. E não sou nenhum crítico da igreja. Eu sou simplesmente uma pessoa que quer viver a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe.